Muito bem, pessoal. Então vamos seguindo aqui para a nossa quarta e última aula do mini curso de equalização relativa, tá? Eu fiz uma música aqui especial para esse mini curso, tá? E eu vou colocar aqui para vocês ouvirem a música. Depois a gente vai filosofar um pouquinho sobre a criação dessa música, que foi proposital para a gente desmistificar algumas coisas que a gente encontra na internet e como a gente deve pensar nos elementos quando a gente não sabe exatamente como que funciona certo elemento. Sei lá, eu preciso mixar sei lá, um trompete com surdina. Mas, cara, eu nem sei a funcionalidade daquele instrumento. Como é que a gente vai conseguir passar por isso na hora da mixagem? Como a gente vai conseguir encaixar aquele elemento dentro do que a gente se propõe a fazer através da equalização, compressão e etc e tal. A princípio, eu vou colocar aqui a música para vocês ouvirem, ela está completamente crua. E depois a gente vai destrinchar aqui alguns elementos que eu gravei exatamente para a gente conversar um pouco sobre a sonoridade dos instrumentos aqui. Dá uma olhadinha nessa música aqui, ó. Se alguém disser que foi além, sem se perder nenhuma vez, fique de campana pra observar quem mora além. Se o que tem lá também te faz bem, nem pude comprar. Não se frustrar demais. Bom, beleza. Acho que vocês notaram aí que não é nenhuma superprodução. A ideia da música com esses elementos foi exatamente para esse mini curso, tá? E olha só que interessante. O meu primeiro elemento aqui, na verdade, eu coloquei até como kick fake, é eu batendo na traseira do violão, né? Como para marcar a rítmica, né? Olha só o som disso. Também tem alguns elementos aqui no final que sou eu fazendo alguns efeitos sonoros com a boca, como por exemplo aqui, ó, dá uma analisada. O shake fake aqui que eu coloquei também, é eu fazendo também um efeito sonoro com a boca. Claro, aqui eu já consolidei, deixei em estéreo da forma que eu queria trazer aqui para mixagem, tá? Vocês perceberam que a música não tem nenhum plugin, não está mixada, só está mais ou menos com um balanceamento de volumes. Tem eu aqui raspando a minha própria mão aqui, olha só. Eu batendo palma. Quer dizer, o que eu quero dizer com isso tudo? É normal que, principalmente na internet, você escute a galera falando como mixar guitarra, como mixar voz, mixagem de bateria e etc e tal. A gente precisa tomar um certo cuidado com esses tipos de afirmação, assim, porque o que você consegue fazer é timbrar o seu instrumento. Você não consegue mixar o instrumento com ele sozinho. Quer dizer, mixagem de guitarra. Não existe mixagem de guitarra, existe mixagem de música. Se você, por exemplo, assim como eu lá atrás, tá procurando por exemplo, mixagem de bumbo, mixagem de caixa, toma cuidado com isso, tá? Porque senão você vai se deparar com esse tipo de sonoridades. Como é que a gente faz uma mixagem de boca? Ou como é que a gente faz uma mixagem de batida atrás do violão?
entendeu? Isso não existe, mas a gente precisa transformar isso em música. E qual que é a ideia aqui, o conceito? A gente precisa assumir que a gente tem esses elementos para trabalhar e a gente precisa assumir qual é o papel deles no arranjo, qual que é o papel, aonde a gente vai querer encaixar eles. Isso tudo tem a ver com a sua percepção que você quer da música e através da equalização, que é o nosso principal ferramenta aqui nesse mini curso, equalização, compressão e todas as ferramentas que o áudio nos proporciona aí, mas como que a gente vai disponibilizar esse elemento dentro da mixagem, mesmo não conhecendo ele muito bem, né? Não é comum a gente fazer uma mixagem com uma batida atrás do violão com a mão, né? Mas qual que é o conceito aqui? O que a gente vai começar a pensar? Só pra gente não perder o fio da meada, essa música eu gravei aqui, tem até um vídeo no meu YouTube, essa música eu gravei com um violão que tava aqui sem cordas novas, inclusive ele tem até um som bem feio. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. É um violão que tava aqui, ele tá com um som bem oco, um violão de nylon, né? Mas a gente fez o que pode, veio bastante chiado na captação, então eu até disfarcei isso com um ruído de vinil aqui, que eu fiz uma faixa exclusiva para ele. Olha só. Conseguiram perceber aí? E eu coloquei vários outros elementos aqui que foi de propósito para tentar tirar um pouco desses ruídos que vieram junto com a gravação. Como por exemplo, deixa eu dar uma olhada aqui em algum elemento que eu posso mostrar para vocês. Vamos ver se é a gaita, vamos ver se é FX aqui. Olha esse daqui, ó. Tá vendo todos esses elementos que a gente tem aqui? Tudo foi, na verdade, na produção para tentar disfarçar um pouco dos ruídos e das imperfeições que eu não estava nas melhores condições para poder gravar. Mesmo assim, a gente conseguiu chegar nesse resultado. Agora, a gente vindo para o assunto do mini curso, que é a equalização, como que eu posso começar a pensar em tratar esses elementos com equalização, não pensando como mixar um bumbo, como mixar uma caixa, como mixar a música, né? Então, baseado em tudo que a gente já viu até agora, eu vou colocar a música para tocar e vamos ver o que chama a atenção dos nossos ouvidos e como que eu vou conseguir fazer com esse kick fake, né? Essa batida atrás do violão, consiga vir para frente de uma forma que deixa a música caminhando, certo? Que deixa uma parte rítmica. Mas uma coisa é importante a gente deixar claro aqui. Por própria natureza do som que eu captei, eu não tenho como ter uma marcação de bumbo presente o tempo todo. É um som fofo. Eu posso considerar ele fazendo um papel de um bumbo, por exemplo. Um papel de bumbo, não um som de bumbo, tá? Então, eu posso considerar ele fazendo um papel de alguma coisa mais grave ali, que vai dar a marcação da música para mim. Porém, ele é um som fofo, ele não tem a força suficiente para deixar a música marcada. Com isso, eu já tenho característica da minha música. Não tem como eu chegar no final dessa música, dessa mixagem, com pressão de transiente e tentar comparar com uma música que tem bateria, entendeu? Então, a música por si própria, ela já vai das características que ela quer que você mexa ou que você mixe e tal. Você precisa respeitar a sonoridade, a produção, o arranjo, você precisa respeitar, senão você vai dar muito murro na ponta da faca e no final das contas não vai conseguir agradar o produtor ou o artista, tá? Então vamos dar uma ouvida aqui, vamos ver o que a gente consegue fazer, o que está atrapalhando para que esse kick fake, né, venha para frente. Deixa eu colocar aqui, mais ou menos no começo da música, um pouquinho mais para frente, e vamos ver. Beleza, eu já tenho algumas coisas claras na minha cabeça. O violão, ele tá com um grave que está sobrepondo essa fragilidade do kick fake, tá? Esse violão, ele também tá com muito transiente, que tá fazendo com que ele fique um pouco mais na cara do que o próprio kick fake, porque o kick fake, ele tem pouco transiente, tá?
E o violão, eu toquei ele pegando nas minhas unhas, o violão veio com mais transiente. Então, aquela questão do punching, né, punch na mixagem, tem muito a ver com transiente. Se eu deixar o violão com esse transiente que ele tá, vai parecer que o violão tá na frente do meu kick fake. Só que eu quero deixar o kick fake um pouquinho na frente para que dê uma sensação de rítmica, né, na minha música. Então, olha só o quão claro isso tá ficando na minha cabeça já. Eu tô tentando explicar para vocês antes de abrir o primeiro equalizador, tá? Então, isso é bastante importante para vocês entenderem que equalizador, compressor são ferramentas que vão fazer o seu objetivo que está na sua cabeça vir à tona, tá? Claro que quando a gente fala de transientes, a gente está falando também de compressão. Então, nessa última aula aqui, eu vou mostrar para vocês, vou usar um pouco dos compressores e dos equalizadores. E assim, acho que vocês já notaram que eu não estou focado em qual equalizador eu estou usando, ou escolham esse equalizador. Não, a gente está pensando num conceito, tá? Então, eu tenho certeza que isso vai ajudar bastante vocês na hora de vocês pensarem em equalização, tá bom? Vamos abrir um equalizador aqui, então, no violão. Eu vou usar nativo da minha dó, tá? E vamos ver o que a gente consegue fazer. Se alguém disser que foi além, sem se perder nenhuma vez, fique de campana. Bom, pra mim tá legal aí, cheguei num resultado bacana. Vamos continuar mexendo. Agora eu vou vir aqui pro kick fake, que eu tirei um pouquinho da frente o violão, as frequências graves do violão, tirei ele um pouquinho da frente. Agora eu preciso manter uma constância no kick fake. E o que eu vou fazer? Eu vou colocar um compressor só para fazer com que ele fique um pouco mais estático, certo? Sem ficar variando demais a dinâmica, para depois eu voltar para o violão e tentar achar um blend aí do quanto que eu quero o violão na frente dele ou o kick fake na frente do violão. Vamos dar uma olhada aqui. Beleza, eu tirei as vozes aqui para a gente ter uma clareza um pouquinho do que a gente quer fazer nos graves da música, tá? Esse violão, ele tá com muito transiente, como eu falei agora há pouco. Eu vou tentar dar uma comprimida nele, mas eu acho que não vai ser o suficiente. Talvez a gente tenha que dar uma limitada ainda nesses transientes. Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui. Eu vou abrir aqui um compressor, pode ser um compressor opto. Vamos ver o que a gente consegue fazer nesse violão, tá? Bom, como eu suspeitei, só o compressor opto não deu conta. Eu vou precisar de um limiter aqui. Talvez um L1 da Waves. E vamos ver o que a gente consegue fazer.
Beleza. É, vamos dar uma olhada agora. Eu vou dar um bypass, vou colocar a música de novo para tocar. E vamos dar uma olhada o quanto que a gente já liberou de espaço para esse kick fake e quanto que a gente já coloriu nossa música. Vamos dar uma olhada. Beleza, poucos movimentos. Agora você está falando, Kleber, o curso, né, de equalização, por que você está usando compressor e limiter aí? Bom, duas coisas eu tenho a dizer. Primeiro que se você, eu não sei qual é a data que você está assistindo esse mini curso, mas muito provavelmente quando você estiver assistindo, eu já tenha liberado também outro módulo bem parecido com esse daqui, gratuito, sobre compressão, tá? Então é importante que você dê uma olhada lá no blog, soamusicasemsegredo.com, e veja se já está liberado para vocês entenderem os conceitos da compressão também e quais são os efeitos colaterais. Bom, aqui eu vou resumir para vocês. Um dos efeitos colaterais quando você comprime com ataque lento no compressor é não deixar o grave do elemento se formar o suficiente e já ser comprimido. Ou seja, o que eu estou dizendo? Se você comprime com ataque rápido, você acaba tirando um pouco do grave do elemento, porque o grave não deu tempo de se formar. Então, através da compressão que eu estou fazendo aqui, eu já estou pensando numa coloração e equalização através do compressor também, tá? Então, quer dizer, olha como que o termo da equalização não vem só do equalizador, mas vem de muitas coisas, muitas, como é que eu posso dizer, muitas variantes, né, de elementos que você pode fazer na sua mixagem, tá? Então é por isso que quando eu dou bypass em tudo, a música suja. Quando eu ligo os plugins, que a gente usou 4 até agora, a música limpa. Olha só. Eu vou começar com todos os plugins ligados e vou desligar. Beleza, parece que entrou tudo no lugar, né? Vamos dar uma olhada nesse piano, tá me incomodando bastante. O fato dele entrar com muito transiente também, e eu não quero isso pra música. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Vamos regular aqui os volumes, né?
Conseguiram perceber que quando eu ligo todos os plugins, a música começa já a vir um pouco pro lugar? E Kleber, por que que isso acontece? Cara, a equalização, ela não vem só do equalizador, tá? E como o assunto aqui é equalizador, beleza, vocês já aprenderam todos os filtros, já aprenderam todas as curvas, já aprenderam como utilizar o equalizador lá nas primeiras aulas teóricas, e na última aula eu dei um mindset para vocês pensarem em equalização. O que eu estou fazendo aqui é usando as próximas ferramentas que a gente vai conversar nas próximas aulas aqui no blog, como equalização, como compressão, por exemplo, a fim de colorir a minha música e levar para onde eu quero, tá? Aqui nos coros eu coloquei um equalizador também, tirando um pouco de sujeira, e tem uma comprimida porque o transiente do piano estava entrando com muita força, tá? Não é o objetivo aqui dessa aula fazer a mixagem completa dessa música, mas é só para que vocês entendam o quão longe vai esse assunto para a gente poder estudar. Pô, eu posso tipo, a principal função do compressor, por exemplo, é regular a dinâmica. Mas dá para dar textura, dá para fazer isso tudo, mas o compressor ele também pode ser usado como uma forma de coloração e automaticamente equalização do seu som também, baseado nisso que eu falei para vocês. Você quer um som mais fofo? Release lento. Você quer um som mais... quer tirar um pouco segurar um pouco os graves? Ataque rápido. Entendeu? Isso tudo a gente vai conversar um pouquinho mais para frente no decorrer das aulas nesse blog que eu vou disponibilizando para vocês aos poucos, tá? Uma coisa legal que eu gostaria de fazer aqui vocês perceberam que eu trabalho muito com equalização subtrativa, né? Mas isso não é regra, tá? O efeito, por exemplo, quando você está com um simulador de equalização, por exemplo, um Pultec, por exemplo, que é clássico, você pode dar um boost em alguns determinados elementos para conseguir colorir aquele elemento e trazer um pouco do caráter do equalizador. Vamos tentar fazer isso aqui. Eu tô com a gaita aqui que ela tá um pouquinho estridente demais. Baseado na aula passada, ela tá um pouco branca demais. Vamos dar uma ouvida nela. Conseguiram perceber aí? Eu vou colocar um equalizador nela aqui, só para fazer algumas correções. Default. Vamos ver aonde a gente consegue chegar aqui, tá? Beleza, agora eu vou colocar aqui um EQP da EK Multimídia que simula um Pultec e vamos colocar algumas frequências onde eu acho que essa gaita vai soar bem, ou seja, equalização aditiva, tá? Eu vou colocar algumas frequências nela e vamos ver qual que é o resultado que a gente consegue chegar. Presta atenção nessa gaita agora, como que ela veio para dentro da base. O que que eu fiz nesse Pultec? Eu coloquei ali umas frequências, o bandwidth dele é bem largo, então eu coloquei aqui em 3K, mas ele está pegando muito mais embaixo, muito mais em cima também. E eu atenuei lá para cima eu coloquei acima de 20K, mas ele está pegando bem antes também, ali por 15, 14K ele já está atenuando. Olha só a diferença, eu vou desligar os dois plugins e vocês me falem aí se entrou na base ou se não entrou na base essa gaita. Conseguiram perceber? Dessa vez eu vou começar sem e depois eu vou ligar os plugins.
Kleber, por que que isso aconteceu? Por que que parece que realmente a gaita veio para dentro da base? Lembra aquela história da aula passada? Ela estava muito branca e a música inteira tá um pouquinho mais amarelo pastel. Eu preciso pintar a minha gaita de um pouquinho mais de amarelo pastel para que ela faça parte do todo. Senão vai parecer que ela tá voando longe da mixagem, né? E isso eu fiz agora com um Putec, acrescentando algumas frequências. Então quer dizer, eu acho que o que que eu tenho comigo, tá? Você tem um efeito meio de yin yang, né? Se você der boost numa determinada frequência, ou tirar algumas frequências em outra, o resultado pode ser bem parecido, tá? Você dá agudo numa gaita, ao invés de tirar grave, beleza, você tem um resultado. Mas você tirar grave, ao invés de colocar agudo, muitas vezes você tem resultados parecidos, tá? E qual que é a diferença entre os dois, entre a equalização subtrativa e a aditiva? Estrutura de ganho, tá? Eu não vou entrar nesse mérito agora de estrutura de ganho, porque é um buraco bem fundo mesmo para a gente mergulhar e entender isso, tá? Mas o que eu posso adiantar é que se, por exemplo, você quer chegar num reference level, sei lá, seu Velmeter tá programado para menos 12, por exemplo, e você não tem volume suficiente para você chegar naquele menos 12. Automaticamente, se você tem uma gaita e você tira o grave dela, você está perdendo volume. Se você tem uma gaita e você adiciona agudo, você está ganhando volume. Então, se você precisa chegar na sua mixagem quente, no seu mix bus, por exemplo, com mais volume, a equalização aditiva pode ser super sua amiga nesse caso, tá? Mas o importante, eu não vou entrar nesses méritos, nem espero que vocês entendam muito bem por enquanto, tá? Aos poucos eu vou lançando material aqui nesse blog e todas essas dúvidas que vocês possam estar ficando, aos poucos a gente vai tirando, tá? Agora, o que eu gostaria de fazer? Eu vou aqui dar um bypass em todos esses plugins, tá? E vou colocar a voz, vamos ver onde a gente chega. Antes de dar bypass, vamos colocar a voz aqui, vamos ver o que a gente consegue fazer. De comprar. Se alguém disser que foi além, sem se perder nenhuma vez, fique de campana. Cara, pra mim a voz não precisa mais do que esse corte, mas vamos tentar dar uma comprimida nela. Automaticamente eu vou estar prensando mais frequências e pode ser que coisas que eu não tô ouvindo agora, que não estão me incomodando, venha me incomodar, exatamente por causa do compressor. Então vamos achar um compressor aqui. Deixa eu ver um compressor que eu posso usar. Sei lá, qualquer um. Vamos colocar um R-Comp bem transparente da Waves. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Se alguém disser que foi além, sem se perder nenhuma vez, fique de campana. Pra observar quem mora além, se o que tem lá também te faz bem, nem prego de comprar. Se alguém disser que foi além, sem se perder nenhuma vez, fique de campana. Pra observar quem mora além, se o que tem lá também te faz bem, nem prego de comprar. Não deixe de campana. Beleza, dei uma comprimida, tirei ali só por questões se tivesse barulho externo de batida no microfone, tirei ali embaixo. Posso tentar um EQP1 aqui para ver se eu consigo um pouco mais de corpo nessa voz? Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui.
Se alguém disser que foi além, sem se perder nenhuma vez, fique de campana pra observar quem mora além. Se o que tem lá também te faz bem, nem breve de comprar. Se alguém disser que foi além, sem se perder nenhuma vez, fique de campana. Bom, beleza. Nessa altura do campeonato, para mim me agrada, tá? Mas lembra que a gente conversou lá no começo desse curso. A mixagem funciona como espiral. Então, quer dizer, eu posso largar a voz aqui, a voz está pronta? Não. Nesse momento eu estou achando ela sem corpo, não consegui o meu objetivo que eu queria com o Putec, mas não vou ficar pirando nisso. Eu vou dar mais uma analisada geral na música, vou ver aonde eu posso mexer, que automaticamente, de repente, se eu tirar o grave de algum elemento, como do piano que eu não tirei, por exemplo, ou de algum pad que a gente nem mexeu ainda, talvez o grave da voz possa vir. Então é muito cedo para eu tomar certas decisões e já sair equalizando, ou principalmente solar elementos para tentar equalizar e depois, quando soltar na base, achar que vai funcionar. Então, esses são conceitos, tá, pessoal, que eu gostaria de passar para vocês. E aí vocês perguntam assim, pô, mas será que tá fazendo sentido isso que ele tá fazendo mesmo? Eu achei a voz assim um pouco mais assado, eu não tô escutando bumbo fake ainda, será que o violão tá legal? Eu vou dar um bypass em todos os plugins aqui e vamos ver aonde que a gente tá, para onde a gente tá caminhando aqui, tá? Vou começar com eles todos ligados e vou desligar na medida que a gente for prosseguindo com a música. Prestem atenção, quando tiver azulzinho da forma que tá os meus plugins aqui, tá ligado. Quando tiver opaco, desliguei. Se alguém disser que foi além, sem se perder nenhuma vez, fique de campana pra observar quem mora além. Se o que tem lá também te faz bem, nem breve de comprar. Bom, acho que deu para perceber, né, pessoal, quando eu desligo os plugins, como o grave, a embolação toma conta, né? E, claro, tá faltando grave na música como um todo, tá faltando um pouco mais de preto, de azul escuro, né? Como eu disse, eu gosto de fazer analogia de cores. E aí vocês podem se perguntar, Cláudio, mas de onde você tirou essa ideia? Como que você tá falando que eu não posso pensar em mixagem de guitarra ou não sei? Primeiro, não é que você não pode, você pode, você tem caminhos para trilhar, você acha a melhor forma para você lidar com equalizadores, compressores, com mixagem. O que eu estou tentando te dar aqui é possibilidades para você tentar pensar fora da caixa e otimizar o seu caminho dentro do áudio, tá? Para que você não precise dar tantos passos como, por exemplo, eu dei, tá? De cursos na internet que você pode imaginar, eu já comprei praticamente todos, então eu não indico que você faça isso, a ideia é te dar o caminho para que você chegue mais rápido no seu objetivo, tá? Pessoal, na questão do curso, a gente para por aqui. Aí se você se perguntar, pô, mas você nem ensinou a mexer num Putec, nem me ensinou a mexer num Neve, num equalizador, né? Eu vejo a galera tanto falando aí afora dos equalizadores e tal. Então, eu reconheço que pode ser que eu grave alguma aula falando só especificamente de equalizadores e possivelmente isso vai estar aqui no blog, tá? Mas eu prefiro passar isso para quem é mais gabaritado do que eu no assunto, tá? E é por isso que eu vou recomendar para vocês um curso, se vocês quiserem dar um passo a mais na carreira de vocês,
Eu vou recomendar para vocês um curso que foi o que eu fiz. Como eu disse para vocês, eu já fiz praticamente todos os cursos que vocês podem imaginar aí na internet, tá? O que eu indico para vocês é o curso do Nando Costa, tá? Scope, mixagem, teoria de áudio. Cara, sério, eu nunca vi um curso tão completo quanto o dele. O diferencial entre eu e o Nando Costa, por exemplo, é que talvez você curta a minha didática, a minha forma de explicar do que a dele. Mas eu não posso negar que o cara tem muito mais experiência. O cara trabalha em estúdio em Los Angeles, já trabalhou com um monte de gente que você pode imaginar, Milton Nascimento, enfim, o cara tem um gabarito enorme. Então, por isso eu prefiro recomendar a minha fonte da onde eu estudei. O Nando Costa é meu professor também atual, eu fiz o curso dele, cara, e é sensacional. Fala do curso, o curso é um completaço de mixagem e teoria de áudio, que é muito importante. Vocês vão ter toda uma base de teoria de áudio, como que funciona o áudio, como que ele se propaga no ar, até os primeiros conceitos de mixagem, passando por bônus, como edição, afinação de voz, enfim, cara, são mais de 90 horas. 90 horas. Eu garanto para vocês que se vocês comprarem esse curso, vocês não conseguem estudar e absorver em menos de um ano esse curso, tá? Então é coisa pra caramba, tá? Pode ser aplicado em qualquer DAW. Tem 7 mixagens práticas onde você vai ver o Nando pegando uma música do zero, usando toda a metodologia dele, que é bem parecida com essa que eu te passei, já que ele é meu professor, né? Levantando uma mix do zero até o final do processo e masterizando a música também, tá? Como eu disse, tem aulas teóricas e práticas. Então, aqui, ó, da capo, ele contando a história dele, só para começo de teoria de áudio, ó, tem aqui aula 1 até a 10, são 10 aulas. Depois aula 11 a 21, são mais 11 aulas, certo? Então, 21 aulas aqui. Só de teoria de áudio. Depois vem o módulo de equalização, que é o módulo de equalização relativa, que são 6 aulas aqui. Cada aula tem cerca de 1 hora, essa daqui tem 1 hora e 38 minutos, quer dizer, é muito material mesmo. Tô com dúvida em compressão, beleza, aqui ó, 15 aulas falando sobre compressão, compressor multibanda, limiter e tudo que você pode imaginar, tá? Tem módulo sobre effects, Exciter, ele fez uma música especial chamada Excitement, só para falar sobre Exciter na música e distorção e como que a gente utiliza isso no nosso dia a dia. Modo sobre Imager, quem nunca, né, colocou um plugin no Mixbus para alargar um pouquinho mais ainda a imagem estéreo, enfim, ele conversa sobre tudo isso aqui. Tem módulos extras aqui, onde ele dá dica de edição de áudio, que não tem mais a ver com mixagem, mas são coisas que são completamente importantes para a nossa carreira. Dicas de edição, dicas de afinação. Aqui ele vai falar coisas muito importantes, que tudo é relativo no mundo do áudio. Eu preciso afinar uma voz, então você tem toda uma base, aí você vai lá no Melodyne, ou Autotune que seja, coloca tudo 100% na afinação e tá tudo lindo. Aqui ele mostra como tudo é relativo, tá? Tudo é relativo, inclusive a afinação. Cara, é sensacional. Aqui a gente tem ainda uma introdução à masterização. São 6 aulas falando só sobre masterização. Mesmo não sendo o objetivo do curso masterização, ele dá uma amplificação, ele começa o assunto que já vai dar para você conseguir mudar a cara das suas masterizações aí na sua casa também, tá? Então são 6 aulas. Aí depois tem 7 aulas práticas aqui, ó. Música 1 aqui na prática, ele vai apresentar a música, são 6 aulas essa primeira, são 4 aulas essa segunda, e assim sucessivamente. Além disso tudo, ele ainda disponibiliza um índice aqui, cara. Eu nunca vi um curso online com esse capricho todo aqui. Por exemplo, eu preciso saber, eu não sei onde que ele fala sobre conceitos de teoria de áudio acústica. Aqui, ó, ele tem um índice. Na aula 8, ele fala sobre esse tema que você está procurando e coloca aqui, ó, no minuto 1 e 15, conceitos de decibel. No minuto 24 e 47, ele fala sobre 0 dB no mundo analógico. No minuto 33 e 10, ele fala sobre 0 dB no mundo digital. Cara, aqui você tem um índice do curso inteiro. Então você, eu já vi, mas eu não lembro qual aula que ele falou sobre aquilo, tal, preciso revisar. Vem no índice e você vai achar facinho aqui. Tá? Além disso, você tem um guia que ele montou, escrito um e-book, né,
com mais de 50 páginas, fazendo um resumo sobre teoria de áudio mixagem, tá? Tem os materiais que ele usa no decorrer do curso inteiro, então tem vários materiais aqui. E uma coisa que é muito legal, aqui ó, tem os arquivos das aulas práticas para você poder baixar na sua casa e praticar junto com ele na hora que ele estiver fazendo as mixagens. E uma coisa super legal, terminei o curso, tem o certificado? Tem certificado. E o que, assim, dos cursos que eu fiz, normalmente você terminou o curso, a própria plataforma já te dá um certificado lá com um desenho básico e pronto, é seu tal. E o professor, na verdade, nem te avalia para saber se você realmente se formou ali, se você tá com uma bagagem legal, se você entendeu o curso, se você progrediu no curso. Aqui não, tá? Então, eu vou abrir aqui as informações de certificado. Pronto. Aqui tem toda uma documentação de como que vai funcionar o certificado. Já posso antecipar para vocês que depois que vocês terminarem o curso, vocês vão enviar para o Nando, tá? Uma mixagem, pode estar masterizada ou não. Ele vai avaliar e vocês ainda vão ter que fazer uma prova teórica no final, tá? Que ele vai disponibilizar para vocês, para que vocês sejam o TCC de vocês, né? Então, ele vai analisar a mixagem de vocês e vai analisar a prova no conteúdo teórico que vocês fizeram, tá? Estando tudo de acordo e passando, aí ele vai enviar o certificado para vocês. Ou seja, realmente é um curso de verdade, né? Então, vai te obrigar a estudar de verdade, vai te obrigar a evoluir. Não tem como você não evoluir com isso tudo. Ainda para a gente fechar a pau, eu vou colocar aqui um trecho de uma aula qualquer aqui, já que a gente está falando de equalização o tempo todo, eu vou colocar o trecho de uma aula aqui, onde ele fala um pouquinho do conceito de equalização. Vamos ouvir aí, vai. Prosseguimento a esse estudo estético da equalização, né? Mais um exemplo prático e vai ser interessante porque a gente vai abordar mais alguns elementos que não são tão comuns no nosso dia a dia. O grande lance desse estudo estético, né, da gente realmente aprender esse processo de equalização para a gente poder trabalhar no nosso dia a dia, é a gente viabilizar a utilização da equalização e o entendimento mesmo, né, do espectro do instrumento, de como a gente trabalha a coloração desse instrumento dentro da música, principalmente se a gente não conhece aquele elemento ou se é um elemento exótico, ou se é um elemento gravado de uma forma diferente, né? O grande lance é você compreender, né? E quando você compreende realmente como que você trabalha essa coloração, né? Como você trabalha essa inter-relação dos elementos e como você entende a estética da música como um todo e das partes, isso aí facilita demais. Eu lembro como se fosse hoje, a primeira vez que eu peguei uma música com um arranjo de sopros, de metais, né? E eu ficava quebrando a cabeça assim, falava assim, caramba, como é que eu vou equalizar um trompete? Como é que eu vou equalizar um trombone, né? Como é que eu vou juntar esse naipe de metais aí, de sopros também? Como é que eu vou fazer esse lance funcionar se eu nunca mexi, né, com um instrumento de sopro? Nem é tanto da minha área, né? Eu cresci tocando guitarra, ouvindo música pop, rock e tal. Eu não sei nem como é que funciona um instrumento de sopro, de metal, na prática mesmo, para eu poder entender um pouquinho da equalização. E aí eu ficava procurando vídeos, assim, tutoriais, como mixar sopros, né, como mixar naipe de metais, como mixar trompete e tal, e acabou que eu não achava tantas coisas assim muito claras de como eu deveria utilizar, como eu deveria trabalhar uma compressão, né, naqueles elementos, e eu fiquei quebrando a cabeça um bom tempo até eu conseguir começar a mexer. Eu cheguei num som mais ou menos agradável aqui, mas ainda não estou chegando no som que eu imagino na minha cabeça, quando eu ouço os discos lá de funk anos 70, ou de música latina mesmo, música cubana, que tem aqueles naipes super justinhos, né? A equalização, vem aquele som vivo, mas não é aquele som estridente, chato, né? Como é que a gente consegue fazer isso, né? E aí, ao longo dos anos, eu fui descobrindo essa forma da gente pensar na estética dos elementos, né? E como que a gente consegue manipular isso até em mixagens que tem elementos no arranjo ali que a gente nunca ouviu na vida, ou que não sabe nem como é que foi microfonado, esse tipo de coisa, né? Essa música que eu vou te apresentar aqui agora é uma composição minha chamada Maybe. Eu fiz essa composição ainda na época da faculdade, ela acabou virando projeto final de algumas disciplinas. Eu lembro que disciplina de harmonia, também uma disciplina de algumas das disciplinas de tecnologia também. E acaba que foi interessante porque eu fiz toda essa produção aqui no meu quarto. Eu gravei isso aqui com uma plaquinha bem pequenininha da M-Box, né? E era uma plaquinha que tinha 2 entradas ali, eu podia gravar. Bem interessante, né, pessoal?
E, claro, aqui ele vai começar a mostrar a música, né? Ele vai mostrar a metodologia. Enfim, pessoal, sem dúvida, não tem curso melhor no Brasil hoje do que esse curso de teoria de áudio e mixagem do Nando Costa. Então, pessoal, convido vocês fortemente, tá? Para que clique aqui no botão aqui embaixo, conheçam o curso e vê a melhor opção para vocês, se vocês não conseguirem investir no curso completo, que é o que eu recomendo, porque vocês já vão ter bagagem para tudo que vocês precisam dentro do áudio. Peguem o curso de equalização criativa ou compressão criativa, tal, mas se estiverem pensando em comprar algum outro curso, dê uma oportunidade para esse aqui, tá? Clica aqui no link, porque eu tenho certeza que vai otimizar muito a caminhada de vocês aí no áudio, tá bom? Clica aqui embaixo, conhece lá o curso, qualquer coisa me chama, você me chama no Instagram, me chama no YouTube, ou pode mandar aqui um e-mail para mim aqui no contato, aqui nesse blog, que eu vou responder, vou acompanhar vocês de perto junto com o Nando, tá bom? Para que vocês consigam realmente evoluir no mundo do áudio, tá bom? Bom, esse é o final desse curso, eu agradeço a vocês que chegaram até aqui, espero ter conseguido somar no conhecimento de vocês, e eu espero encontrar vocês lá do outro lado na plataforma do Nando, tá? Que vocês consigam crescer. Dentro de cada aula tem um campo de comentários, vocês podem tirar dúvida diretamente com ele lá. Ou aqui mesmo no blog, vocês mandam para mim o que eu puder ajudar vocês de qualquer forma, ou eu entro em contato com o Nando, a gente vai conversando e que a gente possa criar uma comunidade no áudio e de evolução, para que a gente consiga sempre estar caminhando para frente, tá? Eu quero realmente, eu repito que eu quero otimizar o passo de vocês para que vocês não precisem comprar que nem eu, vários cursos na internet aí e só dar bolada fora, né? Então clica aqui embaixo, a gente se fala. Continua aqui comigo no blog, que vai ter vários materiais muito legais e grátis para vocês, tá bom? Espero ter somado. Deus abençoe, valeu, um abraço, a gente se vê na próxima.